Olá, tudo bom, pessoal? Vamos aqui para mais uma aula de geografia. A gente vai falar sobre os setores econômicos. Na aula passada, nós iniciamos nosso conteúdo falando sobre os tipos e modalidades de indústria, né? A gente falou sobre indústrias de bens de consumo, indústrias de bens intermediários, indústrias de base, quais as diferenças, onde elas se concentravam mais. E na aula de hoje nós vamos falar sobre os setores da economia, né? A gente sabe que os setores da economia eles são classificados em primário, secundário e terciário, e a gente vai especificar, explicar e exemplificar cada um desses setores econômicos no mundo e mais ou menos aonde está feita a distribuição geográfica desses setores, certo? Então, os setores da economia, economia primária, secundária e terciária, de acordo com os produtos produzidos, modo de produção e recursos utilizados. Então, o que a gente leva em consideração? O que é produzido, certo? O modo como é produzido e os recursos a serem utilizados. Então, eu gostaria que vocês levassem em consideração três aspectos importantes. Economia primária são característicos de países com o desenvolvimento econômico muito baixo, né? Países efetivamente pobres, países que têm uma deficiência muito grande, né, no setor econômico, principalmente países com deficiências educacionais, países com problemas ou o seu PIB é muito baixo, o IDH abaixo do intermediário. Então, esses países eles tendem a ter uma economia baseada no setor primário, no setor de agroexportação e exploração de recursos naturais. Já os países secundários, eles são característicos mais de países de economia em transição, né? É economia emergente, no caso. A gente pode situar o BRICS, né? Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. É um exemplo claro, né, de países que têm na sua vanguarda a economia secundária, o setor industrial já bem desenvolvido, bem amadurecido. E no setor terciário, que é o setor de serviços, é característico de países mais ricos, né? Países mais avançados tecnologicamente. A gente vai classificar muito aqui o G8, né? Que é o grupo de países mais desenvolvidos do mundo. Os países, por exemplo, Estados Unidos, Canadá, França, Alemanha, Japão. E a gente vai entender aqui que a China já está entrando nesses setores. E aí eu gostaria que vocês entendessem como é que é a distribuição geográfica e como é que vai e como é que a gente consegue identificar esse modelo econômico, tá? Inicialmente, pessoal, inicialmente a gente pode fazer o seguinte desenho. Primeiro, certo? E partindo do princípio. A economia primária é a primeira economia que surgiu na humanidade, né? A primeira economia, então, há séculos ela existe, onde os primeiros homens, né, as primeiras sociedades, elas viviam da exploração desses recursos naturais do planeta para subsistência, para o desenvolvimento do comércio naquela época. Então, quando se tem uma agricultura primária, é característico de um país pobre, um país com a economia bem difícil, né? A gente vai entender aqui. Pois vamos lá. Setor primário. O setor primário está relacionado à produção através da exploração de recursos da natureza. Observe isso, tá? Vocês estão percebendo, pessoal, que não existe uma transformação, não existe um processo de transformação daquele recurso, não existe uma indústria que transforma aquele recurso em algo a ser utilizado, mas o setor primário ele é tão somente a exploração dos recursos naturais, seja ele através do plantio, ou seja ele através da própria extração ou exploração dos recursos da natureza. Então a gente pode citar como exemplo as atividades econômicas do setor primário, principalmente a agricultura, ou seja, a gente retira da natureza aquilo que a gente vai utilizar, que vai para a sua mesa, né? A mineração, por exemplo, mineração de ouro, de prata, de metal liga para fazer ligas metálicas. Então, a extração, muito cuidado, tenha muito cuidado com isso, porque assim, a extração de minério de ferro, ele é situado no setor primário, mas a transformação do ferro
em ligas metálicas, isso já é setor secundário, tá? A gente vai falar sobre a pesca, seja ela predatória ou não, a pecuária, né? E isso tanto classifica a pecuária intensiva como extensiva, tá bom? O extrativismo vegetal, que é você extrair da natureza produtos vegetais para usar no seu dia a dia, seja ele carvão, o carvão vegetal, seja ele você extrair o látex, né, da seringueira para fazer borracha, seja para você explorar mesmo a madeira para a produção de produtos que você tem utilidade na sua casa, e a caça, né? Aqui a gente vai fazer mais ou menos aqui o esboço da distribuição geográfica, né, dos países com a população ativa no setor primário. Observe, eu gostaria que vocês observassem principalmente os países que estão com a coloração mais escura são os países que têm o setor primário mais desenvolvido, né? Setor primário com mais de 50% da economia voltada para isso. Observe que os países ricos, os países desenvolvidos, observe que na Europa aqui praticamente não há nenhum país com a coloração mais escura, até porque são países extremamente desenvolvidos. Observe os Estados Unidos, o Canadá, aqui a gente percebe que é um país que está praticamente descolorado. Austrália, Nova Zelândia, observe aqui, ó, Japão. Então, estes países, inclusive o próprio Brasil, o Brasil ele tem uma coloração um pouco mais verde claro, mas não é tão escuro quanto os países mais pobres. Observe que os países mais pobres do mundo, eles estão aqui na África, principalmente a África subsaariana, tá? Então, estes países que estão classificados com a coloração mais escura, que eles têm o setor econômico primário mais difundido. Observe que no Sudeste Asiático também se aplica a mesma coisa, né? No Sudeste Asiático a gente vai perceber aqui o desenvolvimento da agricultura do setor primário muito desenvolvido. Então, observa-se neste contexto, né? A gente pode observar nesse contexto que a economia primária é uma economia mais voltada para os países que têm um problema social, econômico muito forte. Então, os países da África eles têm setores sociais e econômicos muito fortes, têm problemas de desenvolvimento educacional, têm problemas de corrupção, têm problemas de é, os governos eles não promovem, né, o ajuste o PIB é mais baixo. Então isso são problemas sociais, são problemas econômicos que acabam gerando e qualificando aquele país como economia primária, tá? Então é como se fosse um impedimento para que aquela economia ela evoluísse para a secundária. Então o setor, a situação social, econômica e política do país, ele acaba se tornando um empecilho para o desenvolvimento social daquele ou desenvolvimento econômico. Aqui a gente vai ter mais ou menos aqui só a ilustração dos exemplos. A gente vai ter aqui a agricultura, que é a exploração da terra, a exploração dos recursos naturais, como uma fonte característica do setor primário. O setor primário do Brasil é muito forte. O Brasil explora muito as riquezas naturais. O setor econômico brasileiro primário é um dos principais pontos culminantes do nosso PIB. O Brasil tem um setor econômico primário muito forte, mas o setor secundário no Brasil predomina, e o Brasil está rumando para uma economia terciária, assim como os países de primeiro mundo, tá? Aí a gente vai ver aqui a exploração de minérios, né? Vocês estão percebendo aqui que a exploração de minérios aqui, a exploração de ouro, mineração em si é uma economia primária. A pesca, né, ela é classificada como economia primária, porque você está explorando os produtos naturais. A gente pode ver a pecuária, certo? Quando se fala, pessoal, de pecuária, a gente vai falar sobre a criação de animais, não necessariamente gado, mas o gado também é um termo utilizado para criação, não necessariamente bovino. O gado significa criação de alguma coisa, né? Então, nesse quesito, a gente está vendo aqui a avicultura, né? Nós temos o gado, né? Que é o propriamente bovino, a piscicultura, a suinocultura, né? Que são tipos de pecuárias desenvolvidas em países de economia de primeiro mundo.
Aqui nós temos o extrativismo vegetal, o látex da seringueira, que é muito comum no norte do país. A gente está vendo aqui a extração do, do centro, né, do miolo das palmeiras que eles comem, né, que é o palmito. Aqui a extração vegetal, aqui nós temos a castanha, né, a castanha, o coco e assim vai o extrativismo vegetal. Aqui nós falamos sobre a caça, né? Inclusive a caça predatória, que a gente está falando aqui, a caça em si de animais silvestres é classificado como uma economia primária. E aí a gente vai falar sobre que o setor primário que fornece matéria-prima, olha que interessante, o setor primário é aquele que fornece matéria-prima para a indústria. Então, aquele que fornece matéria-prima para o setor secundário é o setor primário. Muito simples isso, a gente perceber esse tipo de desenvolvimento, tá? É o setor da economia é muito vulnerável, muito importante isso. Por quê? Porque grande parte, na grande maioria dos países, esse setor ele depende dos fenômenos naturais. Por exemplo, ele depende da chuva, ele depende do clima, ele depende de um tempo específico para que ele possa desenvolver, tá? A produção e exportação de matéria-prima não gera muita riqueza, né, para os países de economia baseada neste setor econômico, ou seja, não gera muita riqueza. É um setor que produz muito, mas a balança comercial ela não tem grandes mudanças com esse tipo de economia, pois este produto não possui valor agregado muito alto. Por exemplo, o que significa isso? Vocês precisam entender que entre vender soja e vender chips de computadores, então uma caixa pequenininha assim de chip, ele substitui o volume de tonéis e tonéis, né, de toneladas de soja. Então é muito importante que você entenda que o valor agregado do produto de alta tecnologia, ele é menor e ele tem um valor muito maior. Então você consegue agregar um valor muito maior em um produto de alta tecnologia, vendendo em proporções menores. Ou seja, para que você consiga chegar no valor de um chip de um computador, em um software de computador, você precisa vender muita soja, você precisa vender muito milho. Então o valor agregado ele é muito pequeno em relação ao que se pode produzir em economias terciárias. Por exemplo, como os produtos industrializados ou produtos de alta tecnologia, né? Então vamos falar um pouquinho do setor secundário. É o setor da economia que transforma a matéria-prima que é produzido, né? A matéria-prima que é produzida lá no setor primário, ele transforma em um produto que pode ser utilizado, seja ela pela indústria de base, seja ela pela indústria. A indústria de base é a indústria do setor primário, tá? Então, seja ela pela a indústria de bens de consumo ou de bens de produção, tá? E aí, então, o setor secundário ele é o setor intermediário, né? Então, o setor primário extrai da natureza e encaminha para a indústria e a indústria transforma aquilo em um produto utilizável. Por exemplo, o milho. O milho ele é tirado pelo setor primário e aí ele vai para a indústria e a indústria faz o produto, né? Ele acaba melhorando aquele produto, o milho, ele vai transformando aquele produto em outros subprodutos que possam ser transformados e vendidos no supermercado. Por exemplo, o fubá de milho, farinha de milho, por exemplo, o óleo de milho e outras coisas mais, tá? Em produtos do setor primário, ou seja, há uma transformação. O setor secundário é aquele que transforma os produtos do setor primário em produtos industrializados, ou seja, roupas, máquinas, automóveis, alimentos industrializados, alimentos industrializados, eletrônicos, casa e etc. Por exemplo, quando você tira o ferro da natureza e você transforma em material metálico para utilizar nos seus automóveis e nos seus produtos industrializados. Aqui nós temos um mapa da distribuição geográfica dos países de economia secundária. Observe que não existe um setor assim tão determinante, mas se você observar, os países que estão mais claros aqui, certo? São os países que têm uma economia secundária menos desenvolvida. Agora observe aqui, a Rússia é um país extremamente industrializado. Observe aqui, alguns países, principalmente do leste europeu, são extremamente industrializados. O Brasil tem uma economia intermediária,
Percebe-se que ele não é branco, mas ele tem uma economia secundária bastante desenvolvida, assim como Estados Unidos e Canadá. Então está mais ou menos ali na mesma tonalidade, né? Ou seja, o Brasil tem de 20 a 30% do setor secundário da sua economia atribuída ao setor secundário, tá bom? Muito importante a gente perceber isso. E aí, como há conhecimentos tecnológicos agregados, as produções do setor secundário, o lucro obtido da comercialização, ele é muito significativo em relação ao setor primário. Se é que vocês entendem, né? O que significa? O valor agregado do produto industrializado, ele é bem maior do que o valor agregado ao produto primário. Então, o produto primário ele precisa ser vendido em volume muito alto para que ele possa realmente fazer um impacto econômico muito grande naquele país. Já o produto industrializado, não. O produto industrializado ele tem um valor agregado mais forte, maior, então ele tende a ser vendido em menor volume e um valor agregado muito forte e tem uma alteração no PIB considerável para o país em que ele está se desenvolvendo. País com bom grau de desenvolvimento na economia secundária, né, possui uma significativa base econômica concentrada no setor secundário. Olha, uma significativa base econômica. A exportação desse produto também gera riquezas para as indústrias desses países, tá? Então é importante a gente perceber isso. E por último, não podemos deixar de lado o setor secundário, tá? Deu uma travadinha aqui no meu computador, mas vamos seguindo. Só um minuto. Ah, não acredito não. Continuando. O setor econômico relacionado aos serviços, né? O setor terciário é classificado como setor de serviços, né? O setor que mais se desenvolve no meio, o setor que tem mais se desenvolvido nos países mais desenvolvidos do mundo. Porque o setor de serviços, ele é um setor classificado como o ápice do desenvolvimento econômico de um país, tá? Os setores são produtos não materiais, certo? Serviços são um produto não material. Por exemplo, o que eu estou fazendo agora. Por exemplo, o que a gente está fazendo agora, o que a gente está conversando agora enquanto professor e aluno, é um serviço, né? Eu estou prestando um serviço, eu estou dando uma aula, em que as pessoas ou empresas prestam a terceiros para satisfazer determinadas necessidades. Como atividade de setor econômico, podemos citar, né? O que a gente pode citar? O comércio é um setor de serviço, a educação, a saúde, a telecomunicação é um setor que tem crescido bastante no mundo e dá um valor econômico muito forte, né? A telecomunicação, o serviço de informática, o serviço de seguros, de transportes, de casas e de cargas, o transporte em si é um serviço, o serviço de limpeza pública, de limpeza de ambientes é um setor de serviço, o serviço de alimentação, restaurante bares e assim vai, é um setor de serviço. O turismo é um serviço. Os serviços bancários, né? Os aplicativos que você tem no banco, Pix, essas coisas, tudo são serviços. Os administrativos e transportes e outros setores. Os países que a gente pode classificar como estão na vanguarda no setor de serviço, com mais de 60% dessa economia baseada no setor terciário, que são os países mais desenvolvidos, observe. A gente tem Canadá, Estados Unidos, o Uruguai, a Argentina, né? Uruguai aqui, Argentina aqui. O Brasil é um setor que tem um setor desenvolvido também, mas ele está entre 40% e 60% da sua economia voltada para o setor de serviços. Esse mapa está um pouco desatualizado. O Brasil já está tão classificado aqui como na Argentina e no Uruguai, tá? Então esse mapa aqui está um pouco desatualizado. Europa, observe aqui os países que têm a coloração mais escura, eles têm um setor de serviço bem dinâmico e bem desenvolvido, né? Como atividades econômicas desse setor, podemos citar o comércio, a educação, saúde e transporte, que a gente falou agora há pouco, né? E este setor é marcante nos países de alto grau de desenvolvimento econômico, são os países desenvolvidos.
Quanto mais rica é uma região, maior é a presença de atividade no setor terciário, certo? Então, o setor terciário ele é mais comum em países desenvolvidos e ricos, não só em países desenvolvidos, mas em áreas ricas, né? E aí, com o processo da globalização, certo? Iniciando no século XX, o terciário foi o setor da economia que mais teve o desenvolvimento presente nos países de economia que estão em transição, principalmente os emergentes e os países desenvolvidos, tá? E aí, pessoal, ficamos aqui com o nosso último slide e eu espero que vocês tenham gostado e para vai um exercíciozinho de 5 questões para que vocês respondam valendo as presenças de vocês nessa semana, tá bom? Um grande abraço e até a próxima aula.